Sejam bem-vindos, a mais um vídeo deste canal. Valorizem esse vídeo, pois eu estou gravando à noite e ele vai sair no canal para vocês. Hoje eu tô aqui, para estar contando para vocês a minha história de como eu consegui, meu primeiro emprego. E muitas vezes, a gente pensa que, Deus, ele faz coisas grandes, mas ele pode fazer coisas pequenas, na nossa vida que muitas vezes a gente não enxerga, como bênção. Eu tô aqui pra contar pra vocês a minha história hoje. Então, fazia tempo que eu tava em busca de um emprego e eu nunca consegui um emprego. E aí eu comecei aí um senhorzinho, que faz oração, reza por ti. E eu não acreditava nesse negócio de oração, Quando eu ia lá, eu era uma pessoa muito negativa. Até quando ele falou que, eu ia conseguir um emprego, eu fiquei eu. Mas eu tinha entregado currículo em vários lugares, ninguém me chamava, nunca dava certo as coisas pra mim. E aí, ele disse que eu ia conseguir um emprego. Eu fiquei, meio que rindo da cara dele, sabe? Não acreditando, esse cara deve ser meio pirado ou o quê? Imagina se isso vai acontecer na minha vida. E, tudo que ele falou aconteceu na minha vida. Ele acertou em tudo. Não errou uma vírgula. E aí eu consegui um emprego. Esse cara é doido. Eu consegui um emprego. Acho que isso eu levo como aprendizado, não ria, das coisas. Deus, ele pode fazer coisas pequenas, desde coisas pequenas a grandes. Eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre fui na igreja, mas eu só acredito meio que vendo, sabe? E aí eu consegui esse emprego, foi meio que, não sei, alguém, a pessoa falando, ó, meio que, dando o aprendizado, tu não duvide da minha palavra. Não duvide da minha palavra. Tá, eu consegui esse emprego era na área de jovem aprendiz, na área administrativa, eu tinha uma salinha só minha. Era um emprego que, claro, tinha um lado negativo, como também positivo, mas mais positivo do que negativo. Eu sou muito grata, por ter tido, aquele emprego como meu primeiro experiência, profissional. Sou muito grata. E eu realmente acredito, que por meio, do poder da oração, o Senhorzinho me ajudou a conseguir, esse emprego. E eu vou ser bem sincera com vocês. E naquela época eu meio que não saía de casa, sabe? Eu não tinha contato com nenhum ser humano, assim. Porque eu tinha passado por um relacionamento horrível, a qual me deu um trauma gigantesco, então fazia uns dois anos, que eu não saía de casa. Mas eu tava sempre lá, sabe, tentando buscar um emprego pra realmente aprender, a viver por mim. E aí eu consegui esse emprego, não acreditava. E aí, nesse emprego meu Deus, tive que aprender a conviver com as pessoas, que eu convivia com ninguém, só ficava vendo novela o dia inteiro. Acho que eu meio que eu fiquei depressiva, naquela época. Tava numa bolha, não sei. Tá, daí eu aprendi, comecei a conviver com o pessoal, foi um bom emprego. E eu não sei, Deus, Deus realmente ele é maravilhoso, Ele ajuda a gente. Porque eu vivia mexendo no celular no emprego, Eu achava que o pessoal lá tava me pagando pra mexer no celular. Meu Deus. Eu vivia mexendo no celular, Eu achava que a minha função era fazer aquelas partes,
que era carimbar e tal, só isso. E etiquetar, eu achava que essa era a minha função e depois eu vivia no celular. O pessoal lá até que via eu no celular. Eu realmente até hoje eu não entendo como eles não me mandaram embora já de primeira. Né, eu acho que gostaram muito dessa carinha bonita aqui. Tô brincando, gente. E aí depois eu fui transferida, né, pra uma sala lá. Daí colocaram, né, uma das recepcionistas, né, como minha chefe, que hoje, né, essa pessoa é uma das minhas grandes amigas. Eu lembro até hoje que a primeira impressão, né, que eu tive dessa pessoa, olha como que eu, né, eu, tipo, meu Deus, que mulher mandona, tá ligado? Tipo, daí ela perguntou, né, no que eu achava dela, eu disse, nossa, tá muito mandona. Não falem isso, né, pro chefe de vocês nunca, né? Ainda bem que a pessoa, né, que colocaram lá comigo era uma boa pessoa, né, e não me prejudicou, né? Hoje eu vejo isso, mas não cometam esse erro e tu falar o que você talvez pense, né, da pessoa. Eu sou muito sincera em relação a isso. E sou muito grata também, né, por ter ficado nesse emprego, mas eu acho que nós, seres humanos, né, não sei vocês, mas a gente se compara às outras pessoas, né? Eu olhava, tipo, no celular, né, no Instagram. Ah, fulano de tal tá namorando, fulano de tal conquistou uma casa, fulano de tal conquistou isso, fulano de tal conquistou aquilo. E eu, né, eu tinha conquistado nada, tipo, não tinha conseguido, antes não tinha conseguido nenhum emprego. As coisas começaram, né, a melhorar para mim quando eu comecei a ir no Senhorzinho. E desde que eu comecei a ir no Senhorzinho, né, eu vejo uma mudança na minha vida. Comecei meio que a ouvir louvores, né, de Deus. A acreditar, né, mas na palavra dele. Tudo que ele fala eu meio que obedeço, assim. Se ele me mandar, se joga de uma ponte. Não, tipo, que eu vou obedecer a isso, mas eu quero dizer que eu sou muito obediente a ele porque eu sinto que ele tem uma fé tremenda e ele é muito positivo em relação a tudo, assim. Em relação a tudo mesmo. E eu não, eu sempre fui uma pessoa muito negativa na vida, sabe? Passei por coisas ruins, não consegui emprego e hoje é pra falar, né, sobre esse emprego que eu acho que Deus, né, eu acho que Deus me ajudou muito, né, nesse primeiro emprego que eu consegui. Né, a gente tem que ficar feliz com as nossas conquistas, né? A gente sempre, muitas vezes a gente escolhendo a conquista do próximo, pensa, mas o próximo conquistou isso, aquilo, não. A gente tem que estar feliz, né, com a nossa conquista. Hoje eu vejo que eu sou muito grata, né, por ele ter me ajudado a conseguir esse emprego. O pessoal, né, é gente boa, né, até eles olhavam, né, os meus stories, até hoje olham. Não sei, né, como não me mandaram embora, realmente, sinceramente. E eu também ter falado aquilo pra mim, que hoje é, né, minha amiga, mas que era minha chefe, né, ela poderia não ter gostado disso, ser uma má pessoa, ter falado pra realmente, pra chefe, né, que mandava lá no lugar todo, eu poderia ser demitida. Mas Deus é muito bom, assim, eu acho que eu fui ajudada. Sou muito grata, né, pela experiência. Mas eu queria viver também uma nova fase, né? Eu queria, sei lá, aprender a me virar sozinha, conhecer novas pessoas e é isso. Então hoje eu vim aqui contar, né, minha história sobre o meu primeiro emprego. E se você tem um sonho, né, tipo, continue rezando, né, não perca sua fé.
Como eu disse, eu acho que eu sempre fui à igreja, né? Mas sempre. Não é que eu nunca acreditei em Deus. É que. Não sei, né? As coisas pra mim não davam certo. Daí eu comecei nesse senhorzinho, as coisas meio que deram uma melhorada pra mim. Mas a gente não pode achar que, tipo, tudo vai dar certo. Realmente o outro, ele é uma pessoa que eu percebi, né? Bastante humilde, ele atende várias pessoas, pessoas que também estão doentes, né, e precisam de milagres, eu percebi isso. Jamais ele deixaria de atender, tipo, um médico, desde a profissão mais alta como a profissão mais baixa, sempre atendeu muito bem. Nunca cobrou nada por isso, claro, se você quiser dar um dinheirinho, né, tipo, o meu milagre foi atendido, né, por meio da oração, daí você deixa o dinheirinho. Mas eu acho a minha experiência foi bem surreal, assim, isso aconteceu ano passado, que foi meu primeiro emprego, e eu quero deixar como mensagem, né, continue orando, acredite, né, nas coisas. O poder da oração, ela é muito grande, eu achava que, não sei, eu só acredito vendo, eu vi, né, com meus próprios olhos, eu acredito muito que eu fui muito ajudada, né. É isso. Não desistam, né, dos seus sonhos. Continue orando, né, se você tem um sonho que na hora certa, né, Deus vai realizar esse seu sonho, né, isso serve não só para você, como para mim também. Tô aqui para contar, né, o meu testemunho sobre o meu primeiro emprego. Eu nunca contei nada para vocês, nunca falei, né, sobre a minha vida, mas eu senti no coração, né, que eu deveria estar fazendo esse vídeo, contando um pouquinho de mim, né, sobre o meu testemunho, né, do primeiro emprego. E se eu tivesse ficado lá, eu realmente acredito que eu teria evoluído também, né, conseguido um outro cargo melhor. Mas eu queria uma vida diferente, queria um lugar diferente. Eles respeitaram, né, a minha decisão e eu queria trazer isso para vocês, né, como experiência, né, de que Deus ou alguém, né, ajuda a gente, né, que a fé, ela não desista dos seus sonhos, né, continue na fé. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça, né, de curtir, comentar e compartilhar.